Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Bom, essa aula de hoje é para a gente falar sobre efeito Doppler. Só que antes da gente de fato entrar nesse assunto, eu queria passar um videozinho rápido para vocês verem, tá? Vou dar uma saidinha aqui, vamos lá. Oi, gente. Desculpa pelo atraso. Gente, são só 7h05. Você disse que a festa começa às 7. Não é que quando uma festa começa às 7, ninguém aparece, sabe? Às 7. São 7h05. É assim. Tá bem. Então, podem entrar. As garotas estão no banheiro? Provavelmente no banheiro da casa delas. E a que horas o desfile de fantasias vai começar? Quê? Desfile? Para que os jurados possam premiar as melhores fantasias. A mais assustadora, a mais autêntica, a mais perfeita interpretação de um princípio científico. Oh, Sheldon, desculpa, mas não vai ter desfile, nem jurados, nem prêmios. Essa festa vai ser uma grande porcaria. Não, vai ser ótimo. E vocês estão muito bem. Olha só pra você, Thor e Peter Pan, você tá uma gracinha. Na verdade, ele é o Robin. Eu sou Peter Pan! E eu tenho um punhado de pó mágico aqui só pra você. Não, valeu. E o Sheldon tá de quê? Ele é o efeito Doppler. Isso. É a aparente mudança na frequência de onda causada pelo movimento relativo da fonte da onda em relação ao observador. Claro, agora eu entendi o efeito Doppler. Olha, tem que tomar banho, então podem ficar à vontade. Obrigado. Viu? As pessoas entendem. Peraí, eu já vou. Oi, Oi, olá. e aí? Tá fantasiado de quê? Eu? Vou te dar uma dica. Maria Fumaça? Quase. Uma Maria Fumaça com defeito? Eu ainda não entendi. Eu sou o efeito Doppler. Se for algum tipo de dificuldade de aprendizado, é muito insensível da sua parte. Por que você não diz para as pessoas que é uma zebra? Por que você não diz para as pessoas que é um dos 7 anões? Porque eu sou o Frodo. Pois é, e eu sou o efeito Doppler. Bom, voltando aqui. Vamos lá, beleza. Quando eu vou falar em aula sobre efeito Doppler, né, às vezes eu pergunto assim, não, quem conhece, quem sabe o que é efeito Doppler? E às vezes as pessoas ficam ali, né, me olhando assim e falam assim, não, eu não sei o que é efeito Doppler. Na verdade, todo mundo sabe o que é o efeito Doppler. Porque a gente vê, na verdade, a gente ouve, né, no dia a dia da gente, isso com uma certa facilidade. Você está na rua, né, de repente vem um carro com um som ligado, num volume alto, e ele vem rapidamente se aproximando de você. Quando ele vem chegando para perto de você, lhe dá a impressão que esse som ele está mais rápido, mas principalmente ele está mais agudo, ele está mais fino. Mas quando o carro se afasta de você, vai te dando a impressão que aquele mesmo som que estava fino, ele começa a ficar mais grave, mais grosso e até mais lento, né? Uma moto que passa correndo na sua frente, ou quando a gente vê uma corrida de Fórmula 1, né? Quando o carro de Fórmula 1 passa assim na reta dos boxes, né? Faz aquele barulho que o Sheldon ali no vídeo estava fazendo, né? Então, esse é o efeito Doppler. E ele explica ali, né? O que é o efeito Doppler, né? O efeito Doppler, na verdade, eu costumo dizer que é uma ilusão auditiva. A gente tem ilusão visual, né? Aquelas figuras, não sei se vocês já viram, uma figura que
conforme você olha é uma moça, e daí conforme você olha é uma velha, e na verdade são as duas coisas ao mesmo tempo, né? É o modo como a gente olha para a imagem que às vezes faz a gente ter uma compreensão diferente, ou uma imagem de um elefante que parece no momento ter 3 patas, outro momento ele parece ter 4 patas, ou uma escada que uma hora parece descer, mas ao mesmo tempo ela parece subir. Você já deve ter visto alguma dessas imagens que dá um efeito estranho e gera uma ilusão visual, né? O efeito Doppler é meio que uma ilusão auditiva. A gente acha que está ouvindo um som que, na verdade, o som real não é bem aquilo que chega na gente. E essa modificação do som acontece graças ao movimento relativo entre a fonte do som e quem vai ouvir o som, que eu vou chamar aqui de observador do fenômeno, observador, né, da situação, tá certo? Então, se houver movimento relativo, aí eu posso ter a observação do Doppler. E o que é movimento relativo, né? Às vezes eu pergunto para as pessoas, bom, essa caneca aqui, ela está em repouso sob a minha mão, né? Ela está em repouso, ela está parada. E às vezes tem gente que olha e fala assim, claro, ela está parada em cima da sua mão, né? Mas lembra que o movimento e o repouso são dois conceitos relativos, né? Quando alguém pergunta para você, aquele objeto ele está parado ou ele está em movimento? A sua resposta não é nem está parado e nem está em movimento. A resposta é depende, né? Depende de quê? Depende de um referencial, tá certo? Então, essa minha caneca aqui, ela está em repouso em relação a essa mesa, está em repouso em relação a mim. Mas está passando um carro aqui na frente da minha casa, né? Essa caneca que está nessa posição aqui, ela está em movimento em relação àquele carro e o carro também está em movimento em relação à caneca, né? Porque não precisa um objeto sair do lugar para que ele esteja em movimento em relação a um referencial. Nós mesmos sempre estamos em movimento em relação ao Sol, por exemplo. Tá certo? Então, não existe repouso absoluto e não existe movimento absoluto. Um corpo que sempre está se movimentando ou um corpo que sempre está em repouso, porque em relação a algum referencial, ele vai estar em movimento. Em relação a algum referencial, ele vai estar em repouso. E por isso que depende, tá certo? Então, quando a gente tem movimento relativo entre uma fonte sonora e alguém que vai captar essa fonte, um ouvinte desse som, a gente tem o efeito Doppler acontecendo a partir daí, tá certo? E a gente nota isso através de que o som ele vai ter um aumento de frequência em algumas ocasiões, ele vai ficar mais agudo, mais fino, e em outras ocasiões ele vai ficar mais grave, né? Ele vai ficar com frequência menor, ele vai ficar mais grosso, tá certo? Isso só acontece em virtude do movimento relativo. Por exemplo, o piloto mesmo, o cara que está dirigindo Fórmula 1, por exemplo, ou o motorista do carro que está com um som com volume alto, né? Para essas pessoas, a música que o cara no carro está escutando, ou o motor, o som do motor do Fórmula 1 para o piloto é sempre o mesmo. Não tem variação de frequência. Isso só acontece para quem tem movimento relativo com a fonte. Então, o motorista, o piloto, ele está se movimentando dentro do carro ali. Então, em relação ao carro, que é a fonte sonora, ele não está tendo movimento relativo, porque ele está parado em relação ao carro e o carro está parado em relação a ele. Só quando existe um distanciamento ou uma aproximação entre fonte e observador, o Doppler aparece. Tá certo? Ok? Bom, para a gente poder chegar a entender o Doppler melhor, né, ou entender de fato, a gente tem que ir lá para o comecinho de ondulatória, lá quando a gente trabalhou conceitos básicos de ondulatória, né? Que no ponto em que nós falamos sobre equação fundamental, né? Lembra do V lambda F? E nós falamos também, quando a gente lidou com essa equação, que cada um desses termos, velocidade, o lambda e a frequência, né, o comprimento de onda e a frequência, cada coisa dessas aqui depende de um algo, né?
Lembra que a frequência depende única e exclusivamente da fonte que emite o som, a velocidade depende única e exclusivamente do material por onde o som vai se propagar, correto? E o lambda ele acaba se adaptando ao que acontece com os outros dois, tá certo? Lembra que o lambda ele pode ser inversamente proporcional à frequência ou diretamente proporcional à velocidade, tá? Então, são detalhes básicos, e por isso que estava lá na aula de conceito básico, que são muito relevantes para a gente poder entender os fenômenos ondulatórios. E o efeito Doppler nada mais é do que um fenômeno ondulatório, tanto quanto a reflexão, a refração, a polarização, a interferência, que nós já falamos em aulas para trás. Ok? Tá certo? Então, esse conceito da, da, da relação que existe entre as grandezas da equação fundamental e o que cada uma das grandezas sofre de interferência externa, né, é um fundamento importante para a gente. Correto? Agora, olha só essa imagem aqui. Está vendo que você tem uma mulher do lado esquerdo da tela, um homem do lado direito da tela, e entre eles nós temos uma fonte sonora, tá certo? Essa fonte ela está em repouso, correto? Beleza? Agora, tá vendo essas linhas que saem da fonte? Imagina que é uma caixa de som entre eles ali. Vou parar aqui um minutinho. Essas linhas cheias aqui, essa aqui, o que elas representam? A gente já falou lá em interferência que elas representam as cristas das ondas, correto? Então repara que entre uma crista e a próxima, nós temos uma distância aqui, né? E essa distância, por definição lá das nossas aulas de conceitos básicos, essa distância aqui se configura o próprio comprimento de onda. Lembra disso? Ok? Agora repara que todos os comprimentos de onda aqui são iguais. São os mesmos tamanhos aqui entre as cristas. Você está me entendendo? Ou seja, nesse caso em que a fonte sonora está parada, as ondas que partem dessa fonte chegam nos observadores ou ouvintes. Lembra que eu vou chamar as pessoas aí de observadores do fenômeno, tá certo? Então, os observadores vão receber a mesma quantidade de cristas conforme o tempo vai passando, tá? Então, nesse caso, e lembrando também que o material entre a fonte e os observadores, o material é o mesmo, né? É tudo ar, vamos dizer aqui que seja tudo ar, certo? Ok? Então, percebe uma coisa. Se as ondas estão andando pelo mesmo material, que é o ar, o lambda está se mantendo entre a fonte e os observadores. Isso quer dizer que a frequência também vai se manter constante, correto? Então, nesse caso aqui, todas as três ideias relacionadas à equação fundamental, V, lambda e F, se mantêm constantes. Então, se todo mundo fica constante aqui, não tem Doppler, tá certo? Porque o Doppler só vai aparecer quando houver movimentação entre fonte e observador, movimento relativo, e a gente ter impressão de mudança de frequência, o som ficar mais agudo ou mais grave. E para isso a frequência tem que alterar e a gente não está observando isso nessa situação. Fechou? Por agora? Tá bem? Bom, agora, e se a fonte estiver se movimentando? Tá vendo que agora a fonte está se movimentando da esquerda para a direita, correto? Agora, repara o seguinte, vou dar uma paradinha aqui, ó. Bom, vamos apagar aqui. Olha só o comprimento de onda dessa onda que está chegando aqui no homenzinho, certo? E olha o comprimento de onda que está chegando aqui na mulher, tá certo? Tá vendo que esse lambda aqui está menor? Aqui nós temos um lambda diminuído, correto? Enquanto que aqui nós temos um lambda aumentado.
Mas isso é real? Na verdade, não. É porque está tendo mais espaço entre a fonte e a mulher para que as ondas se propaguem. Então elas acabam se afastando, né? Próprio que isso aconteça. E entre a fonte e o homem está tendo cada vez menos espaço. Então as ondas, elas como se elas estivessem se apertando naquele espaço que cada vez está ficando menor, correto? Então, nesse caso, o ambiente permanece o mesmo entre fonte e observadores. E isso quer dizer que a velocidade mantém, correto? Porque a velocidade depende do material e o material não mudou. Mas está tendo uma mudança no lambda. E se a velocidade fica constante, o lambda altera, a frequência tem que alterar também, para manter a velocidade constante. Aí é uma questão matemática, certo? Então, olha só. Então, nesse caso, então, né, confirmando aquilo que a gente já tinha colocado, a mulher aqui, ela recebe ondas de um comprimento maior e o homem recebe ondas de comprimento menor, certo? Bom, agora vamos fazer a lembrança lá na equação fundamental, né? Para reforçar o que eu acabei de dizer. Se a velocidade é constante, uma diminuição na frequência ocasiona um aumento de lambda e vice-versa. Isso quer dizer que lambda e frequência são inversamente proporcionais. Também é lá das nossas primeiras aulas de conceitos básicos, correto? Voltando lá para aquela nossa situação, olha só. Então, a mocinha recebe um lambda maior, o mocinho ali, o rapazinho, recebe um lambda menor. Então, deixa eu sair aqui da frente. Olha só. Então, como o lambda aumentou, certo? A velocidade do som é a mesma. Aqui, a frequência sonora aparentemente ouvida pela moça diminui, certo? Em consequência, né, do lambda ter diminuído aqui do lado do homenzinho, tá certo? Como o lambda diminuiu, a frequência obrigatoriamente tem que aumentar para poder manter a velocidade constante. Aí é matemática, né, para a gente poder entender essa velocidade ficando constante. Se altera um outro fator, no caso o lambda, tem que alterar o fator da frequência inversamente na proporção para poder manter a velocidade constante. Então aqui a gente entende por que aparentemente as pessoas vão ouvir sons com frequências diferentes, certo? A partir do movimento relativo entre fonte e observador. Ok? Bom, então o que nós concluímos aqui? Quando nós temos aproximação relativa entre a fonte e o observador, a gente vai ter o som aparentemente ficando mais agudo, a frequência é maior, o som fica mais fininho, certo? E quando a gente tem um afastamento relativo entre a fonte e o observador, o som fica mais grave, tá certo? A frequência fica menor, o som fica mais grosso, tá certo? Ok? Isso é a conclusão que a gente tira disso, tá? Bom, vamos fazer uma questão aqui da lei de exercícios, né? Uma questão para dar início ao nosso processo, uma questão bem simples, certo? Mas que, né, aparece nesse estilo bastante. Se você for olhar o exercício, você vai encontrar questões da UFT, questões do Enem, questões do IF, né? Porque esse é um assunto bastante cobrado e tem duas formas de cobrar, né? Ou vai para a parte da teoria, que no caso é essa questão aqui, né? Ou vai para a parte de cálculo, que a gente vai ver agora na sequência, que acaba sendo a parte mais difícil de qualquer modo, certo? Então acompanha lá. Uma fonte pontual, isso quer dizer uma fonte pequena, né? Emite pulsos periódicos enquanto se movimenta com velocidade de módulo V na superfície de um tanque de água, formando um padrão de ondas em que se observa o efeito Doppler. Veja a figura, eu já vou mostrar para vocês. Pela configuração apresentada na figura, podemos afirmar corretamente que a fonte pontual se move. Então, aqui a fonte está se movendo de onde para onde, né? Dá um pausezinho no vídeo aí, pensa um pouquinho, mas é bem
fácil, porque a gente acabou de ver, né? A fonte aqui está andando de onde para onde? Ela está andando desse lado esquerdo aqui, correto? Ele está vindo daqui do oeste, tá certo? Para o leste, né? Correto? Porque você vê que o comprimento de onda aqui está diminuindo. Aqui, ó, as ondas estão com um comprimento de onda menor, diminuído, enquanto que aqui as ondas estão com um comprimento de onda maior, aumentado, tá certo? Então, isso denuncia o fato de que a fonte está andando, nesse caso, de, deixa eu tirar aqui, de oeste para leste, correto? Só isso, tá bom? Agora, equacionamento. Aí sim a coisa fica um pouco mais complicada, né? Porque vai ter fórmula, vai ter conta para fazer, né? O Doppler, a pessoa, o Christian Doppler, ele percebeu esse lance dessa diferença que existe aparente de frequência, né? Essa ilusão que a gente tem quando existe um movimento relativo, certo? Agora, percebe uma coisa, deixa eu ir para o quadro aqui. O som, ou melhor, perdão, a frequência do som que nós recebemos em virtude de Doppler, nós iremos chamar de frequência linha, tá? Essa frequência, opa, deixa eu colocar aqui para ficar valendo. Essa frequência linha vai ser uma frequência chamada de aparente, aquela que aparenta ser real, mas não é. Ela só está acontecendo em virtude do movimento relativo, correto? E vai ter uma frequência F, que vai ser a frequência real, aquela que realmente está sendo emitida pela fonte, certo? Quando não tem Doppler, F' é igual a F, correto? Quando não tem movimento relativo, não tem Doppler e não existe diferença de frequência. Então, a frequência aparente é igual à frequência real, certo? Mas, quando existe Doppler, para você ter uma ideia de como que a equação vai ser montada, que eu já vou te mostrar melhor, a frequência real ela vai ter que sofrer uma multiplicação por um fator aqui, ó, para que esse valor da frequência aparente aumente ou diminua, né? Esse valor ele pode aumentar tanto quanto ele pode diminuir. Para ele aumentar ou diminuir, eu vou ter que pegar a frequência verdadeira e multiplicar por um fator aqui. Um fator numérico que vai fazer a frequência aparente aumentar ou diminuir. Você está tendo aproximação ou afastamento relativo. Correto? Então, para você ter uma ideia do que a gente vai trabalhar a partir de agora, é isso. Você vai ter uma equação em que você vai pegar a frequência de verdade, aquela gerada pela fonte, e vai multiplicar por um fator. Esse fator vai aumentar ou diminuir a frequência que a gente acaba recebendo no ouvido, mas que não é a verdadeira. Beleza? Ok? Vamos voltar aqui para a apresentação. Ah, e detalhe, esse fator que eu te mostrei ali, esse fator ele vai depender de três coisas. Ele vai depender da velocidade do som, por onde, né, pelo material, a velocidade onde o som está se propagando, o material, né, onde o som se propaga. Lembra que o som ele depende da matéria. Então, se for uma matéria fluida, líquido, gás, né, e sólido, a gente tem diferença de velocidade. Lembra que o som anda mais rápido nos materiais sólidos, certo? Porque, como depende da matéria, onde tem matéria, tem mais, facilidade do som se propagar, beleza? Então, o Doppler vai depender da velocidade do som no material onde o som vai andar, que geralmente vai ser o ar, certo? A gente vai precisar também da velocidade da fonte e da velocidade do observador, tá certo? Aquele fator que vai multiplicar a frequência real depende dessas três velocidades, certo? E está aqui a equação de Doppler, tá? Essa, como eu disse para você, a frequência linha vai ser a frequência aparente, aquela que aparentemente nós estamos escutando, aquela frequência ilusória, né? E esse F é a frequência real. Repara como eu te falei, ó.
nós temos um fator aqui, ó, que vai multiplicar a frequência real, e esse fator, ele depende das 3 velocidades que eu te falei. Velocidade do som, no material onde o som vai se propagar, velocidade do observador, velocidade da fonte, certo? E aqui que é o pulo do gato da situação, o que geralmente gera a maior quantidade de erros com as pessoas que trabalham Doppler na parte de cálculo. É isso aqui, ó, mais ou menos, mais ou menos. O que que isso significa? Porque olha só, a situação de Doppler, para que o Doppler apareça, tem várias possibilidades disso acontecer. Imagina que essa minha mão aqui é a fonte e essa minha mão aqui é o observador. Para que haja movimento relativo entre eles, pode acontecer isso aqui, ó. O observador aproximar da fonte, certo? Ou o observador pode afastar da fonte e a fonte está sempre no mesmo lugar. Aí já deu duas possibilidades diferentes, certo? A gente pode ter isso aqui, ó, a fonte aproximando do observador ou a fonte se afastando do observador. Deu mais duas situações, fechou? Ah, eu posso ter isso aqui, ó, os dois se aproximando. Eu posso ter isso aqui, os dois se afastando. Eu posso ter isso aqui, um indo atrás do outro, mas um se afastando do outro. Eu posso ter um indo atrás do outro, mas um se aproximando do outro enquanto está correndo. Um está correndo do outro. Está entendendo? Está vendo que tem várias possibilidades desse movimento acontecer? E também não é só na horizontal, eu posso ter na vertical também, na diagonal, certo? Então, esse mais ou menos que tem na equação ali é para você poder saber na equação o que está acontecendo, qual é a situação. Quem está aproximando, quem está afastando, se está parado, se está andando, tá certo? Essa ideia, a situação que vai ser colocada para a gente analisar, o movimento entre os corpos vai entrar naquele sinal mais ou menos ali, tá? E como que a gente vai definir a hora que é mais, a hora que é menos, tá? A gente vai precisar de uma convenção de sinal, tá? E você vai ter que levar essa convenção ao pé da letra, tá certo? E para poder você ter o efeito positivo no final de você conseguir acertar a análise que você está fazendo. E detalhe, essa convenção, ela tem que ser feita com muito cuidado a partir de um desenho que a questão lhe fornece na situação dada na questão que você está analisando, tá certo? Eu te aconselho sempre fazer um desenho, colocar lá o observador, colocar a fonte, colocar a convenção que eu vou te mostrar agora, que a partir daí a situação fica mais fácil. Geralmente, quem tem problema na hora de resolver questões numéricas de Doppler, erra na convenção. A pessoa não quer desenhar, não quer colocar a convenção direito, ele acha que ele consegue fazer tudo de cabeça, ou ele cria regras onde não existem, e aí ele vai ter problema de resolução da questão. Tá certo? Mas vamos lá. Qual que é a convenção que a gente vai usar para poder determinar aqueles sinais que aparecem na equação do Doppler, tá? Bom, então vou colocar aí a ambulânciazinha vai ser a minha fonte, tá certo? Vou colocar o homenzinho aqui, vai ser o meu observador, tá certo? Como que eu vou determinar o sinal lá na equação de Doppler? Sempre do observador para a fonte, eu vou estabelecer o sinal positivo, certo? Isso aqui é a minha regra, tá? Não faz na sua cabeça uma regra que não existe. Por exemplo, a pessoa olha esse slide e fala assim: ah, já saquei. Para a esquerda é positivo. Não é assim, tá certo? Porque se o observador tivesse do outro lado, se eu tivesse trocado os lados aí, tá certo? A, 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 a convenção ia trocar, mas ainda continuaria sendo do observador para a fonte o valor positivo, tá certo? Quer ver um exemplo? Olha só, vou rabiscar em cima aqui da imagem. Vou trocar a cor aqui, porque já tem vermelho demais ali. Vamos colocar um roxinho aqui, um violeta, tá? Ou não, peraí. Um verdinho. Ok? Imagina que o observador está andando para cá, certo? Fica fixo, bobão. O observador está vindo para cá, tá certo? Beleza? E a fonte, ela está indo no sentido contrário. É claro que você não vai pensar que um vai atropelar o outro aí não, tá? Vai passar do ladinho. Né?
Tem que falar assim, porque senão tem maluco para tudo. Então, o que vai acontecer aqui? Na hora que a gente for colocar a velocidade da fonte lá na equação, a velocidade da fonte vai entrar com qual sinal? Ah, a fonte está indo para a direita aqui nesse desenho. A minha conversão positiva está para a esquerda aqui nesse desenho. Então, quer dizer que para a fonte, o sinal a entrar na equação será negativo, correto? Está ao contrário da convenção. Está percebendo? Agora, para o observador, na hora de entrar na continha lá, vai entrar um sinal qual? Positivo, não é mesmo? Porque ele está para o lado da convenção positiva, está percebendo? Tá? Então, só fazendo a observação, né? Essa regra, ela vai alterar conforme a situação dada na questão. Mas não é que ela altera, é sempre positivo do observador para a fonte. Mas os sinais vão alterar porque a gente vai ter que ver para onde a fonte está andando, para onde o observador está andando. Vamos supor aqui, ó. Deixa eu passar uma borrachinha aqui. Vamos supor que o meu observador, ele não está andando para o lado que eu tinha colocado antes. Imagina que ele está andando para cá, ó, agora. Certo? Então, nesse caso, ambos, observador e fonte, na hora de colocar lá na fórmula, vão ser negativos, porque os dois estão contrários da convenção. Pegou a ideia? E pode ter caso, inclusive, que nem vai entrar a velocidade deles lá. Por quê? Porque eles podem estar parados na situação. O observador pode estar parado, a fonte pode estar parada. Alguém vai ter que estar em movimento para ter Doppler, mas alguém pode estar parado também. Certo? Fechou? Bom, essa é a convenção que a gente vai seguir. Tá bom? Bom, vamos falar de aplicações, né? Onde pinóia essa porcaria de efeito Doppler, né, é importante, não é mesmo? Ah, para aparecer lá no Big Bang Theory, né? Para fazer graça, piadinha? Não, né? Na verdade, o Doppler, como vários outros fenômenos ondulatórios, eles têm um papel primordial na medicina, por exemplo, tá certo? Tem um papel primordial na orientação de vários animais. O morcego precisa de Doppler para se orientar. Ele faz ecolocalização, né? Ele emite um som, o som bate no obstáculo e volta para ele. É eco, é reflexão. Mas, se por acaso o obstáculo estiver em movimento junto com ele, tá certo? Ele acaba aplicando Doppler, beleza? Radares, né, usam Doppler, né? Porque quando um policial, por exemplo, né, rodoviário, ele está ali na estrada e ele aponta o radarzinho dele para um carro que está se aproximando dele ou se afastando dele, ele emite uma onda, bate no carro e volta, né? Como que vai ser medida a velocidade do carro? Por Doppler, tá certo? Porque o alvo, vamos dizer assim, da onda não está parado. Ele está em movimento, entendeu? Então, só Doppler para resolver esse tipo de coisa, tá? Bom, outra ideia, ultrassom. Você vai fazer ultrassom de um joelho, por exemplo, tá certo? Que é um corpo que está parado. Você vai fazer ultrassom do seu estômago, que está parado, né? Ou um movimento muito pequeno. Mas como você vai fazer ultrassom do coração, que tem um movimento ali todo momento, ele não para? Como que você vai, por exemplo, fazer o ultrassom de corrente sanguínea? Eu vou analisar uma artéria lá para ver se ela está entupida, se a velocidade do sangue está normal ou está diminuída e tal. Como que se faz? Por Doppler, tá certo? Então, na medicina, né, todos os exames de imagem que envolve movimentação, é Doppler que entra na conversa, tá certo? Né, como eu falei, radar de trânsito. E na astronomia tem uma situação em que o Doppler foi utilizado muito legal, muito joia, né? O papel da ideia de Doppler dentro de uma situação que a gente já vai falar agora aqui, tá? Bom, eu creio que todos vocês, né, que estão vendo esse vídeo, né,
já ouviram falar ou têm uma pequena noção de como isso tudo que está na nossa volta aqui se formou, né? Por exemplo, né, a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang é só uma teoria entre várias, né, que tenta explicar da onde tudo surgiu, né? Então, pela teoria do Big Bang, né, tudo estava lá no começo dos tempos, bilhões de anos atrás, tudo estava concentrado num minúsculo ponto muito denso, tudo estava ali e de repente aquilo não conseguiu se manter e explodiu e foi se expandindo e está se expandindo até hoje, etc. Claro que eu estou simplificando 300 bilhões de por cento aqui, né? Bem, só que essa é uma teoria e por muito tempo era uma teoria sem muita base científica. Né? Quem criou, né? Não vamos entrar nessa parte aqui, mas não tinha muita base científica. Mas vocês talvez já ouviram também falar do Hubble. O Hubble, a pessoa Hubble, um astrônomo, que deu nome ao telescópio, que está até agora em vésperas de sair de operação, né? Porque ele está muito tempo no espaço, já cumpriu o papel dele mais do que deveria. E o Hubble, a pessoa Hubble, né? Ele estava observando estrelas, né? Nos seus estudos, porque um astrônomo, o que ele faz? Ele pega uma certa parte do espaço e fica observando, a vida inteira observando ali, né? Para ver se ele consegue entender como que aquele conjunto de estrelas funciona, ou se ele consegue receber alguma informação de lá. Inclusive, parênteses aqui, se você tiver a oportunidade, assista um filme chamado Contato. Eu acho que tem agora nesse Star Plus ou no HBO Max, mas eu acho que no Star Plus tem, né? Chama-se Contato. Tem para baixar também aí, né? E tal. É um filme que fala sobre astronomia de um jeito muito legal. Para quem conhece, é baseado num livro do Carl Sagan, que foi um astrônomo também, um divulgador científico muito importante, muito famoso, né? Então, esse filme fala sobre uma astrônoma e a história é fantástica. Não se deixe levar para, é filme de física, é filme chato, é filme de ciência. Não, vai. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar, tá certo? Quem tiver a oportunidade, beleza? Então, assim, né? Nesse filme mostra uma astrônoma e ela fica lá observando uma certa região do espaço. Então, como que você, e aí fechei aquele parênteses, vou abrir outro aqui. Como que você sabe que ao olhar para o espaço você está vendo uma estrela ou você está vendo um planeta, né? Algumas pessoas não têm noção, eles olham para o céu e para elas é tudo igual. Mas se você parar um pouquinho e observar, você vai ver que algumas estrelas, elas não brilham, elas não têm brilho. Então, na verdade, você não está vendo uma estrela. Nesse momento, você está vendo um planeta, como o nosso, que a gente só reflete luz e, portanto, a gente não brilha. Quem brilha é estrela, né? E quando você observa uma estrelinha brilhando, às vezes você vai ver essa estrelinha brilhando com cores diferentes, né? Vermelho, amarelo, verde, azul, etc. Então, um astrônomo ele fica lá observando e tem um porquê as cores e tal, mas também a gente não vai entrar nesse mérito aqui agora. Então, o Hubble, a pessoa, o astrônomo, ele observava um certo conjunto de estrelas e ele começou a perceber que com o passar do tempo, aquelas estrelas que ele observava começaram a mudar de cor, certo? Então, se você olhar no slide ali, olha lá. Quando uma estrela aproxima-se do observador em alta velocidade, o seu brilho aparenta tornar-se azulado. Ao afastar-se, seu brilho fica avermelhado. Então, é isso que está representado na imagem aqui. Então, o que, que o Hubble percebeu com o tempo? Ele percebeu que as estrelinhas que ele estava observando ali, né, com o tempo estavam puxando a sua cor mais para o vermelho. Ele falou assim, mas por que isso está acontecendo? Aí ele lembrou de Doppler, entendeu? Aí ele fez a associação e percebeu, se aquela estrelinha ela está puxando mais para a cor vermelha, é porque ela está se afastando de mim. Mas espera lá, se ela está hoje se afastando de mim, há muitos e muitos milhões de anos atrás, ela estava onde? Ela estava aqui, junto de mim.
tá certo? Então ele falou, putz, olha aí, Big Bang, a teoria do Big Bang, eu estou dando uma evidência científica que pode ter acontecido dessa forma. E o universo está se expandindo e crescendo até hoje, tá certo? É Doppler aparecendo numa situação que é difícil de ver. Doppler é fácil perceber com o som, muito fácil perceber, mas com a luz é mais difícil. Mas você também já deve ter visto Doppler com luz. Já viu aquelas imagens, assim, por exemplo, de fotografia de estradas em que os carros vão passando e as lanternas e os faróis parecem umas linhas assim, né, contínuas? Aquilo ali é por causa do Doppler, que acontece com a luz. Mas é mais difícil perceber com a luz do que com o som. O som é fácil, tá certo? Beleza? Bom, para a gente procurar fechar, eu acho que são 3 questões aqui e a gente fecha essa conversa. Ó, uma questão do FT, que também é uma questão só teórica, tá? Olha lá. 2 amigos estão dirigindo em uma cidade. De repente, ambos ouvem a sirene de uma ambulância. O amigo 1 ouve o som mais agudo e o amigo 2 ouve o som mais grave. Assinale a alternativa correta. Letra A. Ambos os amigos estão se afastando da ambulância. Letra B, deixa eu dar uma puxadinha para cá. O amigo 1 está se afastando e o amigo 2 está se aproximando da ambulância. Tá? Letra C, ambos os amigos estão se aproximando da ambulância e na letra D, o amigo 1 está se aproximando e o amigo 2 está se afastando. E letra E, nenhuma está correta. Então, a situação da questão é essa aqui, ó. Você tem um amigo 1, certo? Ele está ouvindo o som mais agudo, isso aqui é a questão que deu para a gente, correto? E o amigo 2, deixa eu voltar para a minha posição original aqui. E o amigo 2, ele está ouvindo o som mais grave, certo? Então, a ambulância, ela está indo para onde aí? Porque, na verdade, são os amigos que estão se movimentando, né? Mas, aqui na minha figurinha, a ambulância está indo para que lado, né? Está indo para o lado de quem está ouvindo mais agudo, ou o mais agudo está se aproximando, o mais grave está se afastando. E, na verdade, a gente conclui aqui, né, a partir daquela nossa conclusão. Quando o som aparentemente fica mais agudo, há uma aproximação. Quando o som aparentemente fica mais grave, há um afastamento. Então, a única que cabe aqui, já está na própria tela aí, né, é a letra D. O amigo 1 está se aproximando para ele poder ouvir o som mais agudo, e o amigo 2 está se afastando para ouvir o som mais grave. Fechou? Questão teórica, só de entender aquela conclusão que a gente fez lá atrás. Beleza? Vamos para a questão de cálculo, que vai ser um pouco mais difícil, mas vamos lá. Não é tão pesado assim não, mas complica um pouquinho, tá? Um carro trafega a 20 metros por segundo em uma estrada reta. O carro se aproxima de uma pessoa parada no acostamento querendo atravessar a estrada. O motorista do carro, para alertá-la, toca a buzina cujo som, por ele ouvido, tem 640 Hz. A frequência do som da buzina percebida pela pessoa parada é aproximadamente. Então vê que ó, vou voltar aqui para te mostrar, ele está te dando aqui informações importantes para a gente aqui, né? Olha só, aqui ele dá a velocidade do carro, que é importante. Se você está me acompanhando e gosta de, né, ir com caderno aí, já anota, né? Ó, velocidade é 20 metros por segundo. Né? E o carro se aproxima, também é outra informação importante para a gente aqui. Tá bom? Certo? Aí, e também, não deixando de lembrar, que ele deu a frequência da buzina. Então, essa aqui é a frequência real, a que sai da fonte, que é a buzina. Beleza? Bom, agora olha só. Ele quer a frequência percebida pela pessoa. Então, ele quer o quê? Ele quer a frequência aparente, aquela F', tá? E deu a velocidade do som aí, tá? Antes da gente resolver, eu vou te dar um conselho, né? Que é esse aqui, ó. Fazer ou essa aqui, né? É fazer uma análise inicial. A frequência aparente, que é o que a questão está pedindo, ela vai ser maior ou menor que a frequência real nesse caso. Como que você vai saber isso?
tem que lembrar daquele slide da conclusão, né? Quando a frequência aumenta, o som fica mais agudo, é porque existe aproximação. Quando o som tem frequência diminuída, o som fica mais grave, tem afastamento. E aqui está acontecendo aproximação ou afastamento? Lembra que eu te apontei no slide anterior? Está acontecendo aproximação, correto? Qual era a frequência real do som? 640, não é mesmo? Então você olha para as respostas aqui, ó, e você percebe que tem duas respostas aqui que não podem, que você já pode eliminar de cara, não é mesmo? Concorda comigo? Essa aqui que é menor, ela não pode ser, beleza? Porque está tendo uma aproximação, correto? E essa aqui não pode, porque teria uma frequência constante, e não pode por conta do Doppler. Então, nós temos três respostas possíveis, letra A, letra B, letra C, mas aumentou a sua chance, né, que era 20% para 33%. Era uma em 5, agora é uma em 3, né, 33%. Já melhorou consideravelmente, né? Concorda comigo? Tá certo? Então, vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui? Então, né, se o primeiro conselho que eu posso te dar é fazer uma análise de que resposta você vai ter, o outro conselho sempre é: tenta fazer um desenho, tenta fazer isso, tá certo? Porque isso vai te ajudar a visualizar melhor a situação. Não sobe no tamanco, não sobe no salto alto, não se acha super-homem, mulher maravilha, você, eu faço tudo de cabeça, não sei o quê. Seja mais humilde, faz o desenho lá, vai te ajudar. É claro que, obviamente, isso para começo. Às vezes a pessoa realmente vai pegar minha lista lá, vai fazer 15 questões, já vai entender perfeitamente. Chega uma hora que ele já não precisa mais. Mas estou falando eu tenho 20 e tantos anos de sala de aula, eu não deixo de fazer desenho nunca, nunca. É para garantir que não vai ter nenhum problema, correto? Ok? Então vamos lá. Então assim, fonte, observador. O observador está parado, né? Então, a velocidade do observador é 0. Velocidade da fonte, 20 metros por segundo se aproximando. Beleza? Tá? E a frequência real, 640. Tá? Qual é a convenção? Observador para fonte, positivo. Fechou? Então, a gente quer a frequência aparente. Foi dada a velocidade do som também. Tá? 340, que é um som, é uma velocidade base para a gente trabalhar. Beleza? Tá aí a nossa expressão, vamos trabalhar, tá? Vamos substituir os valores. Então, botei o desenho ali para a gente tomar como referência, né? Então, vamos lá. 640, frequência real. Velocidade do som, 340. Mais ou menos 0, que é a velocidade do observador, tá? Velocidade do som, 340. Mais ou menos 20, que é a velocidade da fonte. Agora a gente tem que pensar nos sinais. Esses sinais aqui não faz diferença, né? Porque somar ou subtrair zero é a mesma coisa. Agora aqui eu tenho que pensar, certo? Tá? E aí, de novo, como a gente analisou antes, olha, a velocidade da fonte está ao contrário da convenção. Então, para a fonte é negativo, correto? Por isso que o desenho é importante e relevante para a gente. Então, o sinal negativo. Depois disso, só fazer conta, tá? E fazendo essa conta, multiplicando, dividindo, simplificando, fazendo o que for aí, vai dar 680 Hz, que é um valor esperado pela gente, né? Um valor que é maior do que 640, que é a frequência real. Beleza? Essa última parte é só conta, tá? 680, portanto, letra E. Tá? Para poder fechar, mais uma questãozinha aqui, aí fala de Fórmula 1 lá. No campeonato de Fórmula 1 na cidade brasileira de São Paulo, a fim de determinar a velocidade dos carros de corrida com um frequencímetro especialmente adaptado, um operador fica no interior de um posto na pista, verificando o módulo da velocidade dos carros que se aproximam, tá? Então ele vai ter um frequencímetro, um medidor de frequência. O posto está com uma sirene emitindo um som de frequência F e o frequencímetro, que mede a frequência percebida por um referencial no automóvel, acusa o valor de 12 sobre 10 F. Tá certo?
O valor é 12 décimos de F, que sai da Serene lá. Beleza? Adotando esse 340, ó, meu Deus do céu. Respira. 340 metros por segundo, o modo da velocidade do som no ar, afirma-se que o modo da velocidade do automóvel que se aproxima do posto em km por hora vale aproximadamente. Então, ele equilibra a velocidade do automóvel. Certo? Então, vamos lá. Olha lá. Desenho de novo. Tá bem? Olha lá. Fonte é o poste, a sirene está parado. O observador está no carro. A convenção é do observador para a fonte positivo. Né? A velocidade da fonte é 0. A frequência real é igual à frequência F. E a frequência aparente é 12 décimos de F. Tá certo? Beleza? Eu chamei a frequência real de F e a frequência aparente é 12 sobre 10 de F. Tá certo? O que a questão quer é a velocidade do observador, a velocidade que se movimenta o carro. Beleza? Então, vou pensar na minha equação lá. Ó. Substituir, tá vendo? Os valores que eu tenho aqui, ó. Olha lá. Ó. Frequência real é F, chamei de F. Frequência aparente é 12 décimos, coloquei aqui, ó, de F. 340 mais velocidade do observador, né? 340 mais ou menos zero, que é a velocidade da fonte. Beleza? Tá? E aí agora é só matemática. Eu vou, né, atribuir o sinal aqui, ó. Tá vendo? Ó, a velocidade do observador é positiva, tá vendo? Porque ele está indo a favor da nossa convenção. Ele é positivo, tá? Aí, deixa eu sair daqui, sai, bobão. Aqui. Aí eu posso cortar as frequências F, que é a mesma, certo? E agora é só terminar o cálculo, multiplicar, dividir, passar subtraindo, passar somando, sei lá tudo, vai dar 68 metros por segundo, que a questão pediu em quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6, 245 km por hora, que é uma velocidade própria de um carro de Fórmula 1, correto? Né? Um carro de Fórmula 1, querendo ou não, ele não vai andar 68 km por hora, tá certo? Numa corrida. Muito difícil, só quando ele está numa curva bem devagarzinho, com outros carros ali e tal, mas o mais normal dele, né, principalmente andando numa reta, velocidade alta, nesse caso 245 km por hora. Fechou? Certo? Então, é aquela coisa de sempre. Tem uma lista de exercícios, tá certo? Te aconselho a fazer as questões. Depois de um tempo, né, você se acostumando com o processo, você vai ver que as questões são muito repetitivas. Lembrando também, eu esqueci de colocar lá no comecinho do vídeo, de falar, é que essa aula aqui, ela não vai entrar em avaliação, em trabalho, nem nada. É um extra, né, para poder para algumas pessoas que querem avançar mais na matéria e a gente não tem tempo disponível para ver todas as partes de ondulatória que existem, né? Eu estou fazendo esse vídeo extra aqui, né? Eu vou fazer alguns outros para aquelas pessoas que querem avançar e aprofundar um pouquinho mais. Fechou? Tá certo? Mas não se preocupa se você pensa vai cair em prova, vai ser cobrado, coisa do tipo que, né? Você acaba se preocupando às vezes. Pode ficar tranquilo que isso aí não vai vir em avaliação, tá certo? Mas se você for fazer vestibular por aí, você vai fazer o Enem, vai com muita facilidade poder aparecer para você. Fechou? Espero que tenha sido útil para você. Até a próxima. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau.